Pensa Bahia, com Malu Fontes. Não é a primeira vez. De novo, acontece de um restaurante universitário da Universidade Federal da Bahia ser interditado depois de estudantes passarem mal. Isso foi manchete em quase todos os veículos de comunicação aqui do estado, mas ninguém toma nenhum tipo de providência em relação a isso. Pois é, eu acho isso, eu vou fazer duas críticas aqui, né? A falta de transparência da própria universidade quando se trata de explicar essa situação e é uma espécie de incompetência aos meus pares jornalistas no momento de divulgar, de fazer a cobertura disso. Porque as manchetes, embora anunciem que o restaurante universitário da UFBA foi fechado pela vigilância sanitária. Aí a gente lê essa matéria, aí não compreende sequer como funciona. As pessoas, muitas vezes até os próprios alunos, e quem lê jornal principalmente, que não é aluno, que está fora, como é que funciona? A UFBA que é um restaurante, tem uma cozinha, tem funcionários da universidade concursados que vão fazer essa comida, são terceirizados, como é que é? Então, gente, vamos trabalhar direito, vamos fazer uma pauta. Assim, a gente está falando da maior universidade pública, federal, do estado, é uma universidade que tem milhares de estudantes, pessoas que precisam desse restaurante, não é porque gostam de comer lá, mas porque é uma necessidade, é uma conquista. Eu, por exemplo, no meu período de estudante, ficamos, eu e outras gerações que passaram pela UFBA, décadas sem ter restaurante universitário. O restaurante universitário é uma conquista. E aí, o que acontece? A universidade, ela não pode, ela mesma, ter um sistema, ter uma cozinha, montar uma cozinha, ela vai cozinhar, ela vai servir os alunos. Não, isso tem licitação, isso é uma empresa que vence uma concorrência. E o que precisa ser dito é o seguinte, quais são os critérios que uma empresa dessa precisa apresentar, os pré-requisitos para vencer uma licitação dessa? A gente tem que ficar esperando, no caso da universidade, que a vigilância sanitária, dê conta de toda a cidade, só era uma vez aqui, outra acolá, resolva quando um aluno passar mal, correr risco de morte, porque literalmente a gente nunca sabe onde vai dar uma infecção intestinal, de maior ou menor grau. Pode ser que seja só uma crisezinha de diarreia, de vômito, mas tem gente que morre com coisas assim. Ninguém sabe que tipo de bactéria é que foi ingerido numa comida estragada. A gente vê todos os dias, matérias sobre os supermercados de Salvador, onde tem rato, barata, comida estragada, ar-condicionado. E aí, nossa, é iniciativa privada, é FDP, porque cobra preços horrorosos, não fiscaliza, não oferece nada de qualidade a seus clientes. Bom, a gente está na universidade, onde a gente forma os farmacêuticos, os médicos, os nutricionistas, as pessoas que vão trabalhar com engenharia da alimentação. Então, é mais um lugar que a gente não pode dar esse contra-exemplo, esse exemplo negativo. A gente está começando um reitorado novo agora, Prezemos para que o novo reitor, João Carlos Salles, se imbua mais no sentido de que coloque uma forma, a gente não sabe qual, ninguém tem aqui receita para dar, se tivéssemos a gente estava fazendo isso, mas assim, que tenhamos um tipo de atenção maior, porque um restaurante universitário, dentro de um lugar que forma a gente todos os dias e a gente pressupõe que a universidade esteja querendo formar quadros de excelência, a gente não espere que a sociedade venha lá de fora com uma vigilância sanitária para fechar um negócio desse, porque a gente não está falando de uma Cafu ali na esquina. A gente não está falando de pessoas que resolvem montar uma quitandinha e vender comida estragada. Então, assim, que penalidades devem ser impostas a essas empresas? Uma vez por ano a gente vai passar por isso? E a própria imprensa, por que não cobre isso? Assim, que empresas são essas? O que acontece? Ninguém fiscaliza, não tem condição de acondicionamento. Por quê? A empresa não quer investir ou a própria universidade não permite? Então, coisa que a gente tem que saber. Não estou acusando nenhuma nem outra, mas a gente precisa cobrir isso direito e não apenas dizer que fechou, porque 80 passaram mal. Passaram mal por quê? E como é que funciona? Que estrutura é essa? E por que não se investe? Falta o quê? A gente não sabe dizer quando o Hospital das Clínicas está com déficit de leito, assim, o assado. A mesma coisa o restaurante universitário. Precisa, sim, que as pessoas entendam como funciona, o que está errado lá e de quem é a responsabilidade maior. Todo mundo precisa entender isso. Quem está dentro da universidade e quem está fora dela. Porque quem está fora dela é que paga por ela. Pois é, Malu, independentemente do transtorno que é a pessoa ter, um desconforto intestinal ou estomacal, o raio que o parta, ninguém quer pagar, e a gente paga mesmo que seja instituição pública, isso é imposto da população, a gente paga para ter um serviço de qualidade. Mais do que isso, esse tipo de gravidade de bactéria, de infecção que pode causar na pessoa, também depende da própria condição de saúde da pessoa, porque o efeito que vai causar em mim pode não ser o que vai causar no outro, então precisa realmente
ter uma cobrança não só dos órgãos de fiscalização, vigilância sanitária, mas a imprensa tem que estar realmente de olho, porque são pessoas que estão no serviço público e que recebem um péssimo serviço e que continua sem que haja nenhum tipo de punição. Pois é, Vilas, a gente vê todas as manchetes. Restaurante universitário, fechado de vigilância sanitária. Sim, eu quero saber mais do que isso. Eu quero saber como é que esse plano funciona. Quanta estrutura ele tem, quantos quilos de comida por dia ele serve. Quem é a empresa? Quem é a empresa, como ela venceu, por quê, como é que ela condiciona, que estrutura ele precisava, que ela não tem para que essas coisas estão acontecendo. Mas não, a gente fica fazendo um registro. Aconteceu sim. Eu quero saber por quê, como, quando, onde, literalmente. É isso aí.